Boa tarde. Na condição de consultor contábil tributário Supetro, há 28 anos, eu gostaria de participar hoje com vocês, com os revendedores de combustíveis, ah, neste momento de dificuldade que a revenda está enfrentando em relação à pandemia. E então nós estamos aqui nessa parceria com o Supetro, é um sindicato que eu sou testemunho, está sempre ao lado do revendedor, sempre buscando melhores soluções, melhores aconselhamentos, lutando pela categoria. Nós, do Grupo Metro, temos a honra e o orgulho de, de fazermos parte termos essa parceria com o sindicato desde 1992. Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre questões tributárias e contábeis, né, da revenda de combustíveis. É segmento do comércio, né, da atividade econômica do Brasil, que é responsável por mais quase 30% da arrecadação do ICMS no Estado, que gera milhões de empregos no Brasil todo, né? E que tem uma atividade extremamente regulamentada, cheia de fiscalizações, e que o revendedor no seu dia a dia enfrenta dificuldades, tá? Enfrenta dificuldades, muitas vezes uma competição é, com órgãos maiores. Então, o Sulpetro sempre tem essa visão de estar em defesa do revendedor. Bom, o assunto hoje, ele diz respeito a aspectos contábeis e fiscais na revenda de combustíveis. Em primeiro lugar, no mês de maio, nós não começou ainda? Está tudo certo? Está tudo certo? Bom, eu estou recomeçando, né, essas lives, né, o próprio nome já diz, é ao vivo, e às vezes é importante a gente termos esse desdobramento. Repito, que eu dizia antes, que essa live é uma parceria do Grupo Metro, Serviços Contábeis, Auditoria, Consultoria Empresarial, com o Supetro. Uma parceria que já tem 28 anos e que nos honra muito. O Supetro, que é um sindicato que está sempre na defesa do revendedor. Eu repito isso, não me canso de repetir, que é um sindicato sempre muito atuante, sempre na defesa do revendedor. Bom, o assunto hoje é aspectos fiscais e contábeis na revenda de combustíveis. Por que eu faço isso? Por que eu falo isso? Porque a revenda de combustíveis tem uma série de particularidades no aspecto fiscal e contábil que é necessário que os contadores estejam atentos a isso. Por quê? Porque a gente sabe que, historicamente, no Brasil, 75%, 80% são pequenas e médias empresas que usam contabilidade terceirizada. E muitas vezes, no interior, também na capital, o escritório de contabilidade tem clientes de vários segmentos. E às vezes não estão bem atentos, bem ligados na revenda de combustível, tem algumas particularidades bem interessantes. Primeira questão, então, que eu queria começar abordando isso, é que no mês de maio, todos os anos no mês de maio, e alguns empresários não sabem, as declarações de imposto de renda, pessoas das empresas, elas são desdobradas em dois momentos. No mês de maio é entregue o que a gente chama de SPED contábil. Só voltando um pouquinho atrás, esse tripé, SPED contábil, SPED fiscal e nota fiscal eletrônica, foi criado em 2007, a fim que visando que os órgãos de arrecadação tivessem pleno controle de todas as movimentações econômicas e financeiras dos empresários. Então, o SPED contábil, ele sempre foi entregue em maio do ano subsequente. O que é o SPED contábil? Nada mais é do que a escrituração contábil digital. Ou seja, é quando as empresas, optando pelo lucro presumido ou lucro real, têm que enviar para comprar a Receita Federal, né, a sua contabilidade, a escrituração contábil digital. Isso veio substituir os famosos livros diários, que eram impressos. Eu sou um pouco menos jovem, digamos assim. Peguei o tempo do diário manual, do diário de gelatina. Então, hoje, tudo é digital. Com isto,
a gente envia em maio, todos os meses de maio, a escrituração contábil digital, que eu costumo dizer que vai para a fiscalização, eles ficam lá com o livro aberto. Então, agora este ano, tendo em vista a pandemia, esse prazo prorrogado para julho, tá? Junto com a ECF, que a ECF que é uma declaração que consolida todas as informações da empresa, que é a chamada, antigamente, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Mas no mês de maio sempre é enviado o SPED contábil, que é a ECD, este ano prorrogado para julho. Então eu achei interessante, achei oportuno nessa visão que o Supetro tem de sempre estar ao lado do revendedor, que nós colocássemos algumas questões para os contadores, para os empresários. Talvez seja o momento, esses 60 dias a mais, nós rever qual é o grau, qual é a qualidade da nossa informação que estamos passando para a Receita Federal, para os órgãos de arrecadação. As nossas conciliações bancárias estão corretas? Parece coisa boba, mas a gente trabalha com auditoria, fazendo muita auditoria no Estado. Tem gente que tu pega um extrato bancário e ele não reflete não está refletido adequadamente na contabilidade da empresa. Ora, isso uma coisa básica na contabilidade. Segunda questão, conciliação de clientes, fornecedores, cartões de crédito. Nós pegamos muitos postos de gasolina que não têm controle sobre os seus cartões de crédito. Eles contabilizam, recebem aquilo que a entradora do cartão paga. Ora, é vital. A gente sabe que em alguns lugares a venda por cartão de débito ou de crédito chega a 80%, 70%, no interior talvez um pouco menos, 50%. Ora, se eu não tenho uma conciliação, eu posso estar perdendo dinheiro, eu estou confiando num terceiro, numa administradora, que é feita por pessoas. Então, essa conciliação dos valores a receber dos cartões de crédito é fundamental para a sobrevivência econômica e financeira do revendedor de combustível. Para todos os empresários, mas nós da revenda tem uma situação bem clara que a nossa venda ela é muito via cartão. Então, essa conciliação é feita todo mês, eu peço o extrato do comprador, eu concilio com a minha contabilidade. Eu já vi casos no estado de gente que tinha dinheiro para receber de cartões de crédito, não sabia, 800 mil, 1 milhão de reais, imagina, por uma revenda de combustível que está sempre eventualmente com caixa apertado, isso impacta muito grande o seu custo financeiro. Então é importante isso, tá? Conciliação também, que a gente sempre recomenda. Agora vai chegar a época de imposto de renda pessoa física, também era em abril, prorrogado para 30 de junho. Como é que estão as informações que eu estou transmitindo no meu imposto de renda pessoa física, conciliado ou não com as informações que estão na contabilidade da minha empresa, que eu sou sócio ou sou administrador? O rendimento pro labore está certo? Está certo. A retirada de lucro está corretamente contabilizada, está fechando com o meu imposto de renda, mas principalmente informações que são importantes no imposto de renda pessoa física, as participações societárias estão atualizadas. Muitas vezes as empresas fazem alterações de contrato alterando o capital social e isso não é transcrito depois para a declaração de imposto de renda dos sócios. Conta corrente credor ou devedor. Eu sempre repito, ratifico e reforço. A empresa é uma pessoa, o sócio é outra pessoa. Jamais pode se pagar a conta de um com o dinheiro de outro. Jamais uma empresa pode pagar mensalidade escolar, plano de saúde, particular do empresário com o dinheiro da empresa. Tem que fazer todo o processo, o dinheiro tem que sair da empresa, tem que ir para a conta corrente do sócio e este fazer o pagamento. Não pode haver confusão de pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Então, sempre reforço isso. Tem muito cuidado para não misturar as contas correntes, pessoal física e jurídica. Então, de que maneira que isso está refletido na contabilidade? De que maneira que isso vai no informe de rendimento do final do ano que o contador passa para o empresário? Isso é vital. Ah, coisas simples? São simples. Eu sei que são simples, mas se perdem em coisas simples. Então, conciliação bancária, conciliação de clientes, conciliação de fornecedores. Uma das questões que a Receita bate muito, chamado passivo fictício, como uma forma de sonegação. Se eu tenho uma dívida na minha contabilidade, ela já foi paga, chama-se passivo fictício. Isso para a Receita significa caixa 2. A gente sabe que a revenda de combustível é uma atividade extremamente fiscalizada, controlada, mas então não podemos ter esses erros básicos. Conciliar o banco, toda a regulamentação bancária. Os bancos têm um movimento aí que prejudica, às vezes, o contribuinte.
O dinheiro que fica no banco, eles fazem aplicação e resgate automático. O empresário, às vezes, nem sabe como isso está ocorrendo. E daí, depois, no final do ano, esses resgate automático geram juros e automaticamente geram retenções de imposto de renda. E tu vai pegar pelo extrato isso, nem sempre os bancos dão a informação correta no ano subsequente, quando for lá na sua DIRF. O contador sabe o que é DIRF. Então, essa conciliação, esse momento agora que a gente ganhou, infelizmente, pela pandemia, de mais um tempo para entregar esse CD, ele vem dar uma chance para que a gente faça todas as conciliações necessárias para que o empresário fique sempre tranquilo. Então é importante reforçar a questão da conciliação. Desculpe. A segunda questão que eu gosto sempre de destacar é que a questão tributária na revenda de combustíveis ela é diferente, como eu falei no início. Tá? Então o que significa isso? Significa que o contador ele tem que estar ao par, informado de que tipo de atividade o seu cliente está praticando. A revenda de combustíveis tem uma situação que alguns impostos, PIS, COFINS e ICMS, têm tratamento diferenciado de empresas de comércio de modo geral. Por exemplo, nós sabemos que o combustível líquido, tá? O ICMS, hoje tem a figura que eu vou falar depois, da substituição tributária, que a pessoa optou não pelo ROT, tá? Esse é um segundo momento. Mas o PIS, por exemplo, o PIS, ele é, na revenda de combustível líquido, tá? Tem uma coisa chamada que é a contribuição monofásica, não é a substituição tributária. Quem recolhe é a refinaria, no caso da gasolina e do diesel, e a distribuidora, no caso do álcool. O que acontece com o etanol? Esse produto, eu não tenho que ter uma preocupação com PIS e a COFINS. Mas o GNV, que o posto revende, que revende, ele tem incidência tributária de PIS e COFINS. E muitos contadores entendem o seguinte: revende combustível não paga PIS e COFINS. Paga. Não só sobre o GNV, mas sobre os produtos que ele vende na loja de conveniência e no seu jet oil, enfim, na troca de óleo, nos filtros. E é importante também que o contador esteja assessorando o empresário que está envolvido com o mercado, com a competição, com a organização interna, que o contador esteja bem orientado nesse sentido, assim, o que tributa na revenda e o que não tributa na revenda. Então, isso é importante que o empresário pergunte, questione. Eu não consigo entender quando um contador não fala com o empresário e vice-versa. Isso é fundamental, porque a contabilidade ela é o reflexo das atividades econômicas e financeiras e patrimoniais de uma empresa. O que não está na contabilidade, que nem os advogados usam, não está nos autos, não está no mundo. Então é a mesma coisa, vale para a contabilidade. Não está na contabilidade, não está no mundo. Não está no mundo. O mundo, a contabilidade, desde que a gente aprendeu lá na faculdade, as noções básicas de contabilidade, ela sempre é a favor do contribuinte. No direito tributário, direito societário, não existe prova testemunhal. Ah, mas eu falei para o meu contador e ele não fez. Isso não existe. O que existe é o que está na contabilidade. Ali que está o espelho da nossa atividade. Então é importante que o empresário tenha esse diálogo constante com o seu contador para que eles possam estar sempre preservando os interesses da empresa. Tá? Ah, então, continuando, como é ao vivo, é live, né? Então permite que a gente tenha alguns desdobramentos, né? Não é que não é gravado, né? Bom, então essa questão da tributação, do PIS, da COFINS é importante. Quando foi criado, lá em 2002, a não cumulatividade do PIS depois da COFINS, o governo, lá, toda lei sabe que tem que ter uma justificativa. Criou, aumentou a alíquota no caso do PIS, de 0,65 para 1,65, da COFINS de 3 para 7,6, no não cumulativo. Cumulativo, lucro presumido, continua as mesmas alíquotas menores, com o argumento que nós, empresários, poderíamos deduzir tudo aquilo que tivesse pago PIS e COFINS antes, nós podemos deduzir da nossa base de cálculo. Só que a Receita Federal, como sempre faz, veio aos poucos, nos últimos, desde 2002 para cá, restringindo cada vez mais
as potencialidades do empresário buscar deduzir da sua base de cálculo o que ele pagou antes. Mas tem alguns itens que são possíveis ainda, aluguel, luz, mas tem despesas que a Receita não aceita de maneira equivocada. Por exemplo, assim, ó, não na revenda, mas no comércio de modo geral, ou até mesmo na revenda, nas indústrias, a comissão que é paga para a pessoa jurídica, por exemplo, que é uma despesa necessária para a atividade fim da empresa, a Receita não aceita que seja excluída da base de cálculo. Isso é um absurdo. Tá? Então, é importante, então, que a gente tenha essa visão, o que, que eu posso me creditar na hora de pagar o PIS e a COFINS, porque o revendedor tem sim que pagar PIS e COFINS. Como eu falei antes, quem tem GNV é líquido certo. Quem não tem, tem a revenda da loja de conveniência, tem a revenda da troca de óleo, troca de filtro, coisas que, dependendo do cadastro lá na NCM, ele vai ter que recolher PIS e COFINS, certo? Então, isso é importante. A segunda questão, tá, é o imposto de renda e contribuição social. Eu tenho dito, desde que eu trabalho no sindicato, olha, faço parceria com o sindicato já faz 28 anos, faremos agora dia 1º de junho de 2020, 28 anos de parceria com o Supetro. Eu continuo com a minha afirmativa que acho muito perigoso postos que estejam praticando lucro presumido. Uma questão muito simples. A base de cálculo de contribuição social, lucro presumido, ela é 12%. Qual o empresário que não queria ganhar 12% de lucro líquido no seu produto? Só que não ganha, a gente sabe que as margens são muito apertadas. Então, na hora que eu vou para o lucro presumido, eu certamente, com quase 100% de certeza, eu estou pagando imposto a mais. Aí eu ouço alguns comentários de alguns colegas meus, contadores. Ah, mas lucro presumido porque o cliente não entrega os comprovantes hábeis. Olha, isso é um absurdo, porque o empresário bem orientado, bem organizado, tudo aquilo que ele for pagar na sua empresa tem que ser com documento hábil e idôneo. São os dois predicados, adjetivos, enfim, qualquer documento para ser contabilizado ele tem que ser hábil, de acordo com a minha atividade fim, e tem que ser idôneo. Eu não posso lançar um documento falso, documento frio. Então, se eu, por acaso, eu uso o presumido sob o argumento de que o empresário me fornece o documento como eu tenho que lançar na contabilidade, a base está errada. Então, eu entendo assim, ó, que nós temos que fazer cálculos. Eu diria assim para vocês, 99% das vezes que eu auditei posto de gasolina, nós temos contrato de consultoria com vários postos, temos clientes na Metro, que a gente faz contabilidade, 99% sempre lucro real é a melhor hipótese. Sempre. E também quero aqui fazer um pequeno comentário sobre o pessoal do interior que tem sazonalidade. Às vezes, o pessoal, porque no lucro real nós temos duas opções, ou lucro anual, levantamento de balancete e redução da suspensão de pagamento, ou lucro trimestral. Se eu tenho uma atividade sazonal, se eu estou numa área muito agrícola, onde tem a safra, eu tenho um faturamento maior, cuidado com o lucro real trimestral. Eu posso, num trimestre, estar pagando imposto a mais e no outro a menos, e se eu fizesse o ano todo, lucro real anual, fechando o balancete todo mês, com certeza eu estarei pagando o imposto correto. Agora, na hora que eu faço trimestral, eu tenho que cuidar se todos os trimestres vão ter lucro. E outra coisa importante, mesmo que eu tenha todos os trimestres com lucro, eu posso estar pagando adicional de imposto de renda a mais. Então, lucro real anual, em princípio, é uma recomendável. Lucro real trimestral, só dê uma olhada se não tem sazonalidade no cliente. Eu falo para os contadores agora e falo para os empresários irem ao encontro dos contadores. Então, o que, que acontece? É importante que a gente tenha, eu vou estar dando uma olhadinha aqui também nas colocações aqui, tal, do pessoal. É importante que, que esse cálculo do imposto de renda profissional seja feito de maneira muito criteriosa, que a gente tenha o que é despesa da empresa, o que não é despesa da empresa. Quando não for da empresa que o empresário vai pagar, o dinheiro tem que ser da empresa, para o empresário, para conta do empresário, o empresário pagar. Não pode haver confusão de pessoas. Mas é importante que a gente faça esse cálculo. Lucro real, lucro presumido, eu entendo que na revenda de combustíveis é importantíssimo digamos assim, é quase que certo que o lucro real é melhor. E recomendo, mais trabalhoso para os contadores, com certeza,
mas aqui está aqui para trabalhar. A função do contador é ajudar o empresário, não é gerar guia e pagar imposto, não é isso. Lá no curso de Ciências Contábeis, que é uma ciência maravilhosa, a nossa função são duas funções: registrar e informar. Tem contador que se preocupa com registro, e não com informação. Não, a função do contador é cada vez mais, e muito mais nesse momento difícil de pandemia, estar ao lado do empresário, estar ao lado, levantar balancetes mensais, sentar, discutir, sugerir planejamento tributário adequado, até porque a questão tributária, tributos federais, enfim, vários impostos, volta e meia surgem os milagreiros, as pessoas que vêm vender produtos para diminuir imposto de renda, para usar créditos, cuidado com isso. O Sulpetro tem uma assessoria tributária fantástica, doutor Tiago Tobias, doutor Carlos, doutor Cláudio Bretti, são pessoas que entendem muito. Consulte o Sulpetro, verifique se tem base. O Ronaldo Leite, lá que é o nosso diretor, que cuida muito disso, o Ailton, eles têm uma vivência e dizer que esses milagres não existem mais. Quem vem vender tese jurídica para pagar meus impostos, cuidado. Às vezes uma ação gera até sucumbência contra quem entrou com a ação. Então, o tributo tem que ser calculado de maneira correta, planejamento tributário adequado. Surgiu um questionamento jurídico sobre e o governo realmente ele faz muita, atropela muito a lei, a Constituição, a Receita Federal adora fazer isso, uma ação normativa mudar uma lei, que é um absurdo isso, né? Mas se tiverem dúvidas, vão ao sindicato. O SUPET tem uma assessoria jurídica muito boa, tributária, excelente, né, sobre esse ponto. Então, planejamento tributário se faz com critério, com estudo, baseado na lei, buscando assessoria de quem entende, não é o cara falou que é isso ou aquilo. Não, cuidado. Então, tem esse cuidado de apurar o imposto de maneira correta. A questão que afeta muito a revenda, afetou muito do 2019 para cá, que é a questão do ICMS-ST. O que aconteceu, só para vocês lembrarem, está lembrado, até 2018, 2016, a ST era uma coisa pacificada no Brasil, o combustível estava todo substituído, quem recolhia era lá a refinaria, a revenda. Com a decisão do STF em 2016, 2018, o governo criou a lei, você sabe tudo isso, abriu que deu 2019, e agora temos a opção quem está no hot, quem não está no hot. O que é hot? Não é um cachorro, não é hot dog, nada disso. Regime opcional de tributação, opcional. O é opcional. O que acontece? Quem aderiu ao hot, foi a grande maioria, acredito, na revenda de combustível, em dezembro teve que fazer lá o seu levantamento de estoque sobre os produtos com ST e recolher nos 3 meses. Quem não aderiu ao hot, tem que fazer agora, 31 de março, teve que fazer também o levantamento do estoque, está pagando esse crédito que tinha no estoque em abril, maio e junho, e a partir daí começa a usar o meu sistema que os atacados usam, né? Que a partir de agora eu não tenho mais um conta corrente de CMS-ST, as empresas que não optaram pelo ROT, só para ratificar bem isso. Eles têm que calcular o crédito proporcional à venda. O que significa isso? Que todo mês as empresas que faturam abaixo de 78 milhões, as que faturam acima continuam com a condição anterior, mas a grande maioria dos postos de gasolina, tirando as grandes redes, né, que a gente conhece no estado, né, que faturam mais de 78 milhões, mas a grande maioria fica nesse limite até 78 milhões. Então, quem não aderiu ao ROT, tá, a partir de teve que calcular o estoque 31 de março, recolher esse crédito, devolver esse crédito abril, maio e junho, e, ao mesmo tempo, a partir de agora, tem que apurar o ICMS-ST na proporção daquilo que vendeu. Significa que todo mês ele vai recolher. Então, isso é importante para quem não aderiu ao ROT em janeiro de 2020. Tá? Então, isso eu só queria fazer esse pequeno comentário. Aproveitando o gancho também, eu gostaria só de ratificar uma informação que a gente presta para os postos. Como é que está o cadastro de produto de vocês? A gente trabalha, falei, felizmente temos vários clientes na revenda de combustíveis, uma caminhada bem legal, bem interessante ao lado do Supetro, desses 28 anos. Como é que está o cadastro de produtos de vocês?
ele está de acordo com as normas contábeis, ele está lá na EC. O que acontece é o seguinte, o cadastro, a legislação, ela muda toda hora. E a gente sabe que no posto de combustível, quem lança a nota não é um contador, não é um expert em legislação tributária, mas então cabe ao contador, junto com o empresário, fazer periodicamente uma revisão do cadastro de produtos. O que que incide PIS, o que que incide COFINS, o que que incide ICMS. Por quê? Porque a legislação muda toda hora. Como é que está esse cadastro? O cadastro está de acordo com a norma do NCM, que é a norma comum do mercado comum, aqui do Sul, do Mercosul, norma do Mercosul. Isso está de acordo, está correto, esse meu cadastro está correto. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa visão, essa tarefa que ela é compartilhada entre o empresário, seu setor de apoio, e o contador. Então, cadastro de produto é uma coisa que se revista sempre. Olha, como eu falei antes, a receita, quando eu digo receita, eu falo estadual e municipal, desculpe, federal e estadual. Deixar o municipal fora, que é o ISSQN, que é outra questão. Mas a questão é o seguinte: PIS, COFINS, ICMS, olha, tem tratamentos diferentes. Eu falei, filtro de ar tem um tratamento, filtro de óleo tem outro tratamento. Então, como é que está meu cadastro? Isso não é a função da pessoa que está lá lançando a nota. Ela tem que ser orientada, sim, mas a revisão tem que ser feita de maneira compartilhada entre o empresário e o contador periodicamente. Tá? Agora, partindo já para o nosso encerramento, nosso desenvolvimento final, terceiro tópico da minha conversa, a questão da remuneração dos empresários, dos administradores. Ora, a gente sabe que a carga tributária sobre o Prolabore ela é alta. Por quê? Porque o valor que eu pago de Prolabore, o empresário sofre retenção de 11%, mas a contribuição para a Previdência não tem teto. Então, o que acontece? Se eu retiro 10 mil por mês de Prolabore, eu sofro retenção de 11% até o teto da Previdência Social, salário de contribuição que é em torno de 5, 6 mil, não estou bem lembrado agora do número, mas a contribuição da empresa é 20% sobre o total. Então não tem teto para o desconto do empresário e do funcionário, mas para a contribuição da empresa, 20%, ele é sobre o total. Isso falava-se antigamente, o Paulo Guedes vem falando de diminuir, só que não diminui. Então, o Prolabore sempre é uma questão meio onerosa. Além disso, tem a questão da pessoa física do sócio. O Prolabore é um rendimento tributável, ele vai lá para o imposto de renda, para primeiro campo lá. Eu sou do tempo que chamava cédula, hoje não existe mais cédula no imposto de renda, né? É uma coisa, hoje é do meu tempo que eu era novo, faz tempo. Então, assim, ó, na verdade, que maneira que eu posso remunerar meu sócio, meu administrador? O administrador eu posso remunerar se ele não for, se for sócio estatutário, que a gente diz, administrador não sócio, ele vai receber seus honorários de tributação normal. Ao empresário, o dono da empresa, que às vezes é ou não é também administrador, existem duas outras formas de remuneração. O meu lucro, bom, aí tem dois princípios básicos. Primeiro princípio, que é o seguinte, a empresa tem que ter lucro acumulado para poder distribuir. Eu não posso antecipar um lucro futuro. O que a Receita diz? Se eu distribuir um lucro que não foi tributado, ela pode entender, e quando ela fala pode entender, ela tem que ter um pouco de medo, porque ela pode entender tudo que ela bem quiser, ela pode entender como uma remuneração prolabore indireto. Então, se eu pagar para o sócio lucro, e a minha conta de lucro no meu patrimônio líquido virou, eu paguei mais lucro que já foi tributado, a Receita pode entender que esse lucro seria prolabore. Então, o primeiro pressuposto é isso. Segundo pressuposto, se eu remunerar o meu sócio como lucro, isso é uma despesa que vai, desculpe, é um pagamento que vai deduzir do patrimônio líquido, mas não vai entrar como despesa, não vai afetar o meu resultado do ano. Então, ele tem favorecimento para o empresário, sim, ele não tem tributação, por enquanto. Existem vários projetos no Congresso de tributar lucro. Mas vamos rezar que o projeto continue parado lá no Congresso, né? Mas, por enquanto, no Brasil, não se tributa lucro nem dividendo. Nesse sentido, o sócio retirar lucro é vantajoso para ele. Só tem que ver
se isso não afeta o caixa da empresa, gerando lucro, porque eu não distribuí, esse lucro não deduzo lá no meu DRE. A outra forma, que é uma forma bem interessante, também tem alguns pressupostos, é chamado juros sobre o capital próprio. E aí tem uma questão bem interessante, porque primeiro eu tenho que ter o lucro, né? Eu posso distribuir metade do lucro acumulado, e ao mesmo tempo eu tenho que atualizar pela TJLP. Eu tenho que, esse é o valor que eu posso remunerar meu capital próprio, tá? Só que, e aí tem uma vantagem, porque eu posso lançar toda a despesa, vamos supor que eu pague 10 mil como juros sobre o capital próprio sócio. Eu vou lançar, deduzir da minha contabilidade, do meu lucro, desculpe, tributável, os 10 mil reais, mas a tributação na fonte para o sócio, para o acionista, o capitalista, é de 15% exclusivamente na fonte. Ele não vai somar com os demais rendimentos que o sócio oferece de outras fontes. É exclusivo na fonte, que nem aplicação financeira, e é 15%. O que significa isso? Significa o seguinte, que a empresa vai usufruir, a empresa está com lucro, ela vai poder deduzir 15% de imposto de renda, mais nova de contribuição social e, eventualmente, até mesmo abater um imposto adicional, se a empresa vai pagar, se tiver mais que 240 mil de lucro no ano, enquanto a pessoa física vai sofrer uma retenção de 15% exclusivamente na fonte. Então, isso é importante. É importante que a pessoa tenha esse conhecimento, essa hipótese, tá? Que a gente possa, enfim, como eu falei lá atrás, sempre planejamento tributário adequado conforme a legislação, usando tudo aquilo que a lei nos permite. Tudo aquilo que a lei nos permite. Por quê? Porque a legislação tributária brasileira é complexa. Nós temos clientes de outros países, o cara diz que os contadores no Brasil são loucos. Somos meio loucos mesmo. Que entender essa parafernália de legislação no Brasil é para louco. Mas nós estamos aqui, é o nosso país, o nosso amado e bendito Brasil. Então, nós temos que estar sempre. Então, o contador, e eu falo agora com meus colegas, né, sou contador, tenho formação de economia, tenho pós-graduação em economia, em direito tributário, mas a minha base, meu sangue é de contador, de auditor. O contador tem que estar orientando o empresário. O empresário está preocupado com a margem de lucro, com o seu faturamento mensal, que tem que pagar as contas no final do mês. Quem paga é o empresário. Se não existe empresário, não existe economia. Essa questão que o empresário é isso, aquilo, é bandido, isso é uma falácia. Isso é próprios regimes comunistas que todos faliram no mundo todo, porque o comunismo não se sustenta como base econômica. Então, o empresário tem que ser protegido. E nós, contadores, temos que estar dando suporte forte para o empresário. Ir sair do jardim. Não é só receber a nota, agora nem recebe mais, porque importa tudo do Cefaz, as notas de compra, recebe o ECF, tudo já, informações de venda, e daí apura e manda guia, pura e manda guia. Isso é um trabalho escriturário, não é de contador. Contador é pegar um balancete, sentar virtualmente, agora que está tão na moda, né? Discutir o balancete com o contador. Ora, o cliente vai se sentir prestigiado, valorizado, quando o contador vai discutir, olha, aqui que o Estado faz assim, assado, vou te recomendar isso, mas não milagres, não milagres. Então, aqueles milagreiros que faziam milagre com contabilidade, eu brinco sempre que eu sou do tempo que se pagava imposto quanto queria e quando queria. Isso há 40 e poucos anos atrás. Não tinha SPED, não tinha ECF, não tinha Perdecomp, não tinha GFIP. Era, né, Deus dará. O fiscal chegava, andava, fechar toda a empresa, ninguém sai, ninguém. Né? Hoje não existe mais. A Receita está com tudo na mão. Tá? Então, a função do contador, um bom contador, que ficou 5 anos na faculdade, não é só registrar, é informar. É a segunda parte da nossa formação acadêmica. Então é importante isso. Eu quis fazer essa live com o Supetro, sempre que eu falei no início, indo ao encontro da visão que o Supetro tem que estar sempre ao lado do revendedor, prestigiando, para alertar. Eu só queria fazer agora um comentário em relação à importação de notas fiscais. A gente sabe hoje que é tudo eletrônico, mas tem uma rotina, né, que a Cefaz criou alguns anos atrás, que pouca gente usa, que é a manifestação destinatário. O que é isso?
Na hora que entra uma nota fiscal lá na Cefaz, emitido contra a minha empresa, eu tenho uma semana para me manifestar se aquela nota fria, não é contra a minha empresa. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Tem é, muitas fraudes no Brasil todo, a gente vê todo dia na televisão, nos jornais, gente que fica só procurando dar golpe. Então, às vezes, eles emitem nota para esquentar o dinheiro contra a nossa empresa e o produto não veio para a nossa empresa. Então, pouca gente faz isso, de lá revisar. Será que as notas todas que estão lançadas contra mim, na minha empresa, lá na Cefaz, são produtos que eu comprei? Ou são notas frias que emitiram contra a minha empresa e eu não sei? Então, isso é uma tarefa que está lá, que chama-se manifestação destinatário. Temos um prazo. Então, o que, que a pessoa lá do setor de apoio da financeiro da revenda de combustível tem que fazer? Quase que todo dia entrar qual é a nota emitida contra o meu posto. Mas essa nota aqui não é nossa, não veio para mim. Foi o óleo vendido para outra pessoa e foi lançado como vendida para mim. Eu tenho que manifestar. Mas a Cefaz diz que eu tenho uma semana para fazer isso, senão depois não adianta. No final do ano eu vou conciliar para fechar o balanço e tem uma, duas ou três notas lá que foram emitidas lá em maio, abril, sei lá quando, contra a minha empresa e eu não me manifestei. Aí eu estou morto, não consigo fazer nada. Então, essa manifestação destinatária é uma coisa que é pouco usada, mas está lá na legislação do ICMS. Então, esses detalhes, assim, ó, sabe, de prazo, de atendimento, das chamadas obrigações acessórias, também é vital para isso, né? Quer dizer que, então, é importante sempre, eu estou sendo repetitivo, eu sei disso, que o contador esteja integrado com o empresário e vice-versa. Que haja um trabalho integrado. Tem dúvidas, recorro ao jurídico, tá? Falei a área tributária, a trabalhista, a área de contratos, o Supetro tem uma equipe jurídica fantástica, muito bem informada, para que o empresário sinta-se confortável. E cuidado quando alguém for bater na sua porta, querer vender milagres de imposto, teses não vencidas. Eu posso entrar com uma tese no tribunal, depois eu não querendo pagar ICMS sobre nada. Mas enquanto não for vencida, sacramentada a nível de STF, eu não posso estar usando. Se eu for usar, eu tenho que usar como fazer um depósito para me garantir. Então, cuidado com esses milagreiros que batem na porta de vocês também, os contadores. A gente sabe, e eu tenho empresa agora, esse ano, a minha empresa fará 40 anos agora em setembro. Todo dia aparece milagreiro querendo vender coisas para nós. Não, estamos fora. Tem que pensar no empresário, pensar na minha capacidade de manutenção enquanto empresário contábil. Então, voltando lá. Então, três tópicos que eu falei para vocês hoje. Já encerrando, meu tempo já está se esgotando. Aproveitem agora esse prazo, quem ainda não aproveitou. Faça uma revisão consistente dos seus registros contábeis antes de entregar, quem ainda não entregou, o SPED contábil. Que nada mais é do que a escrituração contábil digital. Ali está toda a nossa vida. E o que não está no diário da contabilidade não está no mundo. Não existe prova testemunhal de tributário e societário. Segunda questão, vejam com o seu contador, com a sua assessoria, consultoria, a questão tributária. Revisem o cadastro de produtos. Vejam se estão recolhendo PIS, COFINS, ICMS de maneira correta. Como é que eu estou fechando? Como é que eu estou apurando meu imposto? Lucro presumido, por quê? Será que não é um pouco de preguiça do contador? Falo contra a minha profissão. Será que não é mais cômodo? É, mas com certeza é mais oneroso para o empresário da revenda, para o revendedor de combustíveis. Com certeza, salvo raras exceções. Se estou fazendo porque não tem documento hábil, então a origem está errada, está equivocada. Segunda questão, analisar a questão tributária do ICMS, a questão agora da ST, com ROT, sem ROT, né? De maneira que eu vou conduzir isso. E também, importante isso, que a gente tenha informação para o nosso empresário, a remuneração que eu estou pagando, com menor ônus para a empresa e para o empresário. Isso é muito importante, porque hoje, cada centavo, o mercado não paga imposto mal pago. Se eu paguei imposto errado, se eu paguei a mais, o mercado não vai reembolsar no preço da gasolina. Se eu paguei a menos, eu posso sofrer uma fiscalização, ou eu tenho que, como eu brinco sempre, ficar 5 anos rezando para que o fisco não me chame. Então, olhem com muito cuidado. A contabilidade é onde está a vida espelhada de cada empresa. Então, cabe ao contador
cada empresário, de maneira compartilhada, está olhando isso com todo cuidado, tá? Eu, eh, eu vou dar uma olhada aqui, porque eu confesso para vocês que eu não consegui ver aqui as perguntas, mas que, se por um acaso, se por um acaso tiver alguma pergunta, depois, como eu tenho feito sempre nas palestras que eu faço há muito tempo com o Supetra, a nossa equipe toda da Método, área fiscal, área trabalhista, área de CMS, nós estamos à disposição, o Supetra tem o nosso e-mail, nosso meio de comunicação, e quero agradecer a vocês por esse tempo despendido, a atenção que vocês despenderam para mim, foi muito gratificante para mim. Eu gosto muito do segmento de revenda de combustível, estou participando do sindicato lá desde 1º de junho de 1992. Não parece, mas eu tenho um pouquinho de cabelo branco, talvez não tenha aparecido tanto agora nessa live, mas fico à disposição. A Metro tem uma expertise grande na revenda de combustível, está à disposição, mas o importante é que o Sulpetro é um sindicato extremamente atuante. Qualquer segmento que precisar, o Supera está à disposição. Muito obrigado, bons negócios, se cuidem, porque essa pandemia vai passar e os bons empresários vão sobreviver. Os maus empresários, nem que esteja o vento a favor, ele consegue conduzir seu barco a um mar tranquilo. Agora, o bom empresário enfrenta a crise de fronte aberta, né? Erguida, com vontade, com coragem. Então, nós vamos passar por isso, e a revenda de combustível está sentindo muito esse momento de dificuldade, as vendas caíram bastante, mas com organização, pagando o imposto de maneira correta, sua contabilidade de maneira adequada, se protegendo contra os ataques de teses mal defendidas, defendendo de roubos, corrupções, o empresário vai sobreviver. Muito obrigado, boa tarde e que sucesso na revenda de combustível para todos os nossos empresários. Muito obrigado.